Pessoal, vamos resolver mais um problema utilizando vetores, tá? Construa um algoritmo que receba na entrada uma sequência de 5 números inteiros, né? Armazena num vetor isso e imprima os seus valores em ordem crescente. Por exemplo, tá? Esse é um exercício clássico aí de ordenação de vetores, né? Vamos supor que o usuário informou na entrada esses valores 7, 2, 1, 5, 3. Se essa for a entrada, o seu algoritmo vai ter que realizar algumas operações de tal forma que ele vai rearranjar esse vetor e imprimir na saída os elementos que ele informou em ordem crescente. Por exemplo, para essa entrada, o algoritmo teria que imprimir na saída 1, 2, 3, 5 e 7, né? Ou seja, ordenado do menor para o maior. Tudo bem? Tá, daí como que a gente pode pensar numa ordenação dessa forma utilizando vetores, né? Talvez esse seja a maior dificuldade para todos nós, né? Se você quiser, você pode pausar e tentar pensar um pouco em como você faria para ordenar. Você tem isso aqui, né? Você tem isso aqui, você não sabe ainda se o maior elemento está na primeira posição, você não sabe a disposição dos elementos, depende do usuário. E aí o problema aumenta porque o seu algoritmo vai ter que se comportar com a dinâmica dos valores que o usuário colocar, né? Então, por exemplo, o usuário ele pode colocar um maior valor na quarta posição do vetor, na primeira, na última, pode informar os valores de forma que eles já estejam ordenados. Então, você tem que pensar numa forma do seu algoritmo trabalhar de forma genérica para quaisquer entradas que o usuário colocar, tá? Lógico, né? Entradas válidas, tá? Válidas que eu digo assim, se é uma sequência de números inteiros, você já assume que o usuário vai informar números inteiros, não precisa verificar se ele vai colocar uma letra ou uma cadeia de caracteres ou coisa do tipo, beleza? Então tá, pensem aí. Agora eu vou tentar apresentar para vocês uma possível, né, uma ideia intuitiva de como a gente pode resolver esse problema. Uma das, né? Então a ideia é assim. Eu vou utilizar setas vermelhas e pretas para representar índices, tá? Então a ideia é assim. Eu vou percorrer, obviamente, o meu vetor, né? De fora a fora, começando pela primeira posição aqui, né? Começo pela primeira posição, certo? Nessa posição, eu tenho, para cada posição, na verdade, né? A gente pode pensar assim, para cada posição, eu preciso identificar o menor valor, certo? Então, para essa primeira posição, eu vou tentar achar sempre o menor valor. Se eu achar, né? Como assim tentar achar sempre o menor valor? Bom, eu vou pesquisar, coloquei uma seta menor, tá? Em cada um dos outros elementos seguintes, buscando por esse elemento menor. Então, eu vou comparar o S0 com o S1, o S0 com o S2, o S0 com o S3, o S0 com o S4. Se em alguma dessas comparações eu achar algum valor que é menor do que esse que está em vermelho, o que eu faço? Eu troco, tá? Troco. Que nem acontece nesse caso, né? Então é assim, o vermelho fica fixo. Para cada vermelho, eu inicializo um percurso no meu vetor, começando das posições seguintes. Então, como eu estou no zero, o meu índice preto aí, né, da seta preta, é de
1 até 4. Então, comparo 1 a 1. Para cada vez que eu achar algum desses índices preto que possuem elementos menores do que o que está sendo apontado pelo índice vermelho, o que eu faço? Eu troco. Essa troca a gente sabe fazer, né? Vou deixar anotado aqui do lado, tá? Troca. Tá? Essa troca a gente sabe fazer, né? Não é simplesmente fazer assim, S, no caso 0, né? Recebe S1 e S1 recebe S0, né? Isso não vale. Eu preciso de uma variável auxiliar para guardar um dos dois valores e poder fazer aquela troca, né? Se você não lembra disso, você vai ter que olhar vídeos meus lá de algoritmo Zoom, tá bom? Para ver como que faz essa troca, beleza? Então, a troca de dois elementos, né? Beleza? Então aí vai funcionar assim, seguindo o algoritmo, né? Bom, percorro todo mundo. Depois que eu cheguei na quarta posição, significa que eu terminei de executar essa busca no vetor pelo menor elemento. Acabou? Não, ainda não. Por quê? Eu busquei o menor elemento para colocar aqui, ó, em S0, na primeira posição. Depois que eu percorri todo mundo de 1 até 4 e terminei, significa que eu encontrei o menor elemento para colocar em S0. Depois, eu preciso fazer o quê? Começar tudo de novo. Só que, ao invés de eu estar aqui em 0, eu vou estar aqui, ó, em 1. Eu estando aqui em 1, o que eu preciso fazer? Começar do 2 em diante. Comparo 1 por 1, né? E vou fazendo trocas, tá? Vamos fazer só uma execução aqui para a gente entender, tá? Vamos seguir essa ideia de percorrer todo mundo. Inicializei aqui, certo? Então, para cada valor, para cada elemento, eu comparo com o restante do vetor. O objetivo é encontrar sempre o menor. Então, o primeiro elemento que eu vou vir é no S1, que é o primeiro depois do que eu estou, né? O valor 2 é menor do que o que eu estou naquele momento, que é o 7? Sim, se for, o que eu faço? Troco, né? Troca o 2 pelo 7. Assim. Beleza. Vou pro próximo. O número 1, né? Esse valor apresentado pela segunda setinha em preto, ele é menor do que o que está sendo apontado pela setinha vermelha? Se for, eu troco. Se não for, eu não faço nada, né? Nesse caso, é. Então, eu vou fazer uma troca aqui, né? Então, vai ficar assim. 1 e 2, certo? Acabou? Não. Continuo, né? Esse terceiro valor, representado pela terceira setinha preta, é menor do que o que está apontado pela setinha vermelha? Não. O que eu faço? Não faço nada. Vou pro próximo. Eu só vou fazer alguma coisa se for menor, né? Que no caso eu vou fazer a troca. Essa quarta setinha que está em preta, né? O elemento que está sendo apontado pela quarta setinha preta, é menor do que o que está representado pela setinha vermelha? Não. Então, nesse momento, significa que, quando eu chego aqui, significa que eu encontrei o menor elemento e coloquei lá aonde eu estou apontando a minha setinha vermelha. Aí tudo bem, aí a minha setinha vermelha pode andar para frente. Minha setinha vermelha andou. Agora é um novo valor. Eu preciso começar daqui do 0? Não. Por quê? O 0 já foi. Lá no 0, da posição da setinha vermelha para trás, eu já fiz, eu já busquei menores valores, né? Então, por isso que eu começo sempre da posição seguinte até a última. Então, o elemento que está sendo apontado pela setinha
primeira setinha preta é menor do que o que está apontado pela setinha vermelha? Sim. Então o que eu faço? Troco. Vou pro próximo, né? Ah, mas o 7 é o maior de todos. Tudo bem, deixa o 7 quieto aí, que daqui a pouco a gente mexe com ele. O segundo elemento, o elemento apontado pela segunda setinha preta, é menor do que o que está apontado pela setinha vermelha? Não. Então continua. O elemento está sendo apontado pela terceira setinha preta. É menor do que o que está apontado pela setinha vermelha? Não. Então significa que, quando eu chego no quarto índice, significa que eu encontrei já o menor elemento e coloquei na posição que está sendo apontada pela setinha vermelha. Então nesse momento acaba e a minha setinha vermelha anda para frente. Vem para cá. Aí o objetivo vai ser encontrar o menor elemento dali para frente e colocar na posição que está apontada pela setinha vermelha, que no caso é... Primeiro vai acontecer isso, né? Ó, o elemento que está apontado pela setinha preta é menor do que o que está apontado pela setinha vermelha? Sim, então eu vou trocar. Coloco aqui 5 e o 7. Lembra que eu falei do 7? O 7 está andando, deixa ele andar, né? Vai para o próximo. O elemento que está sendo apontado pela segunda setinha preta é menor do que o que está sendo apontado pela setinha vermelha? Sim, também. Então, troca os dois. Certo? E o 7 continua lá, mas tudo bem, não tem problema. Acabou. Ops, apaguei aqui, né? Quando eu chego na quarta, significa que o elemento que está sendo apontado pela setinha vermelha, ele... Não, significa que quando eu chego na quarta setinha, no quarto índice, né, em preto, significa que eu já identifiquei o menor elemento e coloquei no compartimento que está sendo apontado pela setinha vermelha. Então eu posso caminhar com a minha setinha vermelha para frente. Setinha vermelha só tem mais uma posição para frente, né? Então, vamos lá. O objetivo é colocar o menor elemento nessa penúltima posição. O que eu faço? Percorro todo mundo. Nesse caso é de 4 até 4, né? Que é o único índice que sobrou do 3 em diante. O que está sendo apontado pela setinha preta é menor do que o que está sendo apontado pela setinha vermelha, então eu vou trocar. Como eu já estou na quarta posição, significa que o menor elemento já foi colocado ou identificado na posição que está sendo apontada pela setinha vermelha. E depois eu vou para frente, né? Mas só que para frente eu não tenho mais menores elementos para colocar nessa posição, nessa última posição. Então por isso o meu algoritmo encerra, né? Beleza, pessoal? Então, depois de toda essa discussão, tentem, para não alongar mais o vídeo ainda, né? Tentem construir essa solução de forma algorítmica aí, para a gente corrigir na sequência, tá bom? Até mais!